Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite a todos. Para quem me conhece, o meu nome é Fábio Gomes. E para quem não me conhece também, continua o mesmo. Feliz de estar aqui. Eu quero dar alguns avisos aqui antes do apóstolo subir para pregar. É que já chegou a nova agenda, né, da CCDP 2023, da nossa igreja. E nós vamos criar, né, mais um culto na semana, né? Nossos cultos serão na quarta-feira, 19h30, e um culto no sábado continua no mesmo horário, às 19h, certo? E as células, os irmãos procuram aí os líderes, nós temos espalhado aí na semana, a célula é bem light, né? De acordo com a programação de cada um. Então o líder combina lá com os membros da célula e eles marcam um dia e um horário. Mas nós temos célula aqui na segunda, temos na sexta, né? E tem sido muito bom. Se você não participa, procure aí um líder, um presbítero ou então um diácono, que ele vai lhe dizer o endereço de uma célula. Com certeza teremos uma célula aí pertinho da sua casa, em qualquer bairro aqui de Fortaleza ou do interior do Ceará. Amém? Outra coisa que eu quero avisar, que ontem tivemos o nosso primeiro curso de casais da comunidade cristã Deus Proverá. Amém? Ontem aqui foi choro e ranger de dentes. Nunca vi tanta cotovelada na minha vida, né? As esposas nos maridos, né? Mas saíram daqui abraçados, apaixonados, né? Foi maravilhoso. Então o nosso curso de casais vai continuar, só que será todo sábado. Não, um sábado sim, outro não, às 16h, aqui na igreja. Então o nosso próximo encontro será dia 28 de janeiro, certo? Às 16h aqui na igreja. Amém? Pronto, não tem mais aviso, né? Encerrou. E nós temos visitantes, irmão, aqui na igreja hoje, né? Com a glória de Deus. Deixa eu só pegar aqui os nomes. Nós temos o Antônio. Eu não acredito não, mais um Antônio, meu Deus, irmão. Só um quarto está me deixando doido, já perdi a metade dos cabelos, 2. Eu vou logo cortar no 0 logo. Já vou me antecipar, né? Seja bem-vindo, irmão, que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Se você tiver em congregação, já se sinta convidado a se congregar conosco, a crescer em Cristo, a aprender conosco. Seja muito bem-vindo, amém? Outros visitantes eu não posso anunciar com tanta alegria assim, né? Mas eu tenho, são ossos do ofício, né? Estamos aqui com a Jaísa, que nós expulsamos da igreja, descomungamos, mas ela está aqui, volta, né? O marido dela não está aqui, felizmente, está lá na Bahia, né? Seja bem-vinda, Jaísa. Ela se congregou conosco aqui, eu acho que uns 3 anos, começou com a gente o ministério, mas foram promovidos, né, pela empresa, e estão lá na Bahia, e por conta desses aplicativos aí de redes sociais, a gente não conseguiu se livrar deles, acham a gente. E ela veio da Bahia para apresentar a Lia, né, a filha dela. Traz aí, irmã Lia, para a gente apresentar aí. A igreja pagou avião de ida e volta. Ô, igreja próspera. É porque o dono tem toda a riqueza, está na mão dele. Pode subir aqui, irmã. Isso é gente boa para a família dela. E a gente que é crente, a gente tem que ter sensibilidade, irmão, para perceber um milagre quando chega diante da gente. Porque apesar dos pais, a menina nasceu bonita. Um milagre, né? Vamos orar, né, pela Lia. Já é uma irmã querida, conheci ela, tinha o quê? Uns 14 anos, né? 15 anos. E casou com um discípulo meu, ele tinha 18, quase era acusado de pedofilia na época, né? Mas graças a Deus está dando certo.
Vamos orar, né, por ela. Vamos ficar de pé, igreja. Estenda sua mão para a irmã, para a nenenzinha, né, para a gente apresentar ela ao Senhor. Vamos orar por ela. Querido Deus e amado Pai, queremos apresentar, Senhor, ali a Ti, porque nós cremos que se o Senhor não estiver na vida de alguém, não faz sentido. Não há sucesso verdadeiro sem o Senhor. Então nós apresentamos ali ao Senhor e queremos, Pai, declarar em nome do Senhor Jesus a Tua bênção sobre ela. Queremos, Pai, profetizar sobre ela que ela será uma menina que sempre andará nos Teus caminhos. Uma menina, Senhor, que o Senhor já tem um plano projetado para ela. Que o segredo da vida dela vai ser o temor do Senhor. Que ela sempre seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Queremos profetizar, Senhor, que ela nunca usará droga, que ela nunca terá contato com bebida alcoólica, Senhor. Que o Senhor já tem um homem de Deus preparado para casar com ela no tempo certo. E que o Senhor vai usar a vida dela, Senhor, de maneira poderosa. E que os seus pais serão exemplos de homem e de mulher de Deus para a vida dela. Dá sabedoria a eles. Inspira eles, Senhor, a Te buscar e sempre Te temer, Pai. É assim que nós oramos, com toda alegria, Te apresentamos a Lia, em nome de Jesus. A igreja que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Queremos chamar o apóstolo Mardônio. Sejam bem-vindos também ao apóstolo e à apóstola Jô, né? São nossos pastores. Eu estava até dizendo para o irmão aqui agora que tem gente que quer ensinar, mas não quer sentar para aprender, né? Então, agora eu já puxo as orelhas dos irmãos com autoridade, porque eu tenho alguém que puxa a minha. Amém? Então eu já puxo devagarzinho, porque quando puxa a minha dói. Né? Vamos orar pelo apóstolo. Não trouxe o seu microfone? Está aqui. Está no bolso, está armado. Pai, muito obrigado pela vida, Senhor, do apóstolo Mardônio e de sua esposa. Eu sei que o Senhor os separou para esse tempo. Eu sei que o Senhor projetou, Pai, tudo para que a gente se encontrasse. Cremos nesse propósito. Te pedimos, Senhor, graça, sabedoria e maturidade, porque sabemos que andar junto nunca vai significar andar em perfeição, mas andar, Senhor, em unidade, andar em amor, andar no Teu temor. Que nessa noite o Senhor use a vida dele poderosamente para trazer uma mensagem dos céus através da Tua Escritura. E queremos abrir o nosso coração, Senhor, queremos estar aqui aberto para sermos edificados segundo a doutrina dos apóstolos. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, repreendemos todo o mal, todo espírito das trevas, na autoridade que há no nome de Jesus, e declaramos liberdade do Espírito Santo de Deus nesse culto, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. A igreja que crê diz, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Se a Bíblia e o celular for oferta, eu recebo, viu, irmão? Essa Bíblia aí, eu tenho uma, é uma bênção, estou brincando. Pai do Senhor, queridos, bom estarmos aqui mais uma vez. Tivemos aqui na inauguração, né, desse novo espaço, e dentro daquilo que nós nos aliançamos com essa casa e com os pastores dessa casa, o compromisso é procurar uma vez por mês estar aqui, ainda que cada dia está mais corrido, mais difícil. Hoje nós acordamos 6 da manhã, chegamos na igreja 7 para preparar o café com pastores, e logo depois do café teve reunião com os obreiros da casa lá, da Kadosh, e nós saímos de lá às 6 da noite, chegamos às 7 da manhã, saímos às 6 da noite. Eu ainda consegui dar um
cochilo de 15 minutos em casa, e minha esposa nem isso, que ela não dorme durante o dia, só à noite. Então a gente está cansado na carne, mas feliz no espírito, por estarmos aqui com os irmãos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Enquanto os irmãos abrem, eu quero dizer que fui levado a adorar o Senhor aqui, de uma maneira muito espontânea. Até a minha esposa amou menos. Disse: não, eu estou adorando a Deus. Porque as irmãs com muito recurso. Que é isso, apóstolo? O senhor está ironizando a gente? Não, não estou não. Com muito recurso. Porque com certeza em Atos 2, eles estavam reunidos ali em adoração, e houve a descida do Espírito Santo. Em Atos 16 estava só Paulo e Silas em adoração numa prisão, e eles não tinham microfone, não tinham um playback, e mesmo assim, tanto os 120 de Atos 2 como os 2 de Atos 16, pela sua adoração singela, eles conseguiram atrair o Senhor para o lugar onde eles estavam. Então muitas vezes nós queremos, e haverá nessa casa, em nome de Jesus, nós queremos um ministério de louvor com músicos, e não há nenhum problema ter nisso, mas muitas vezes a estrutura de instrumentos, ela mexe muito com a nossa alma, mas algumas vezes não mexe com o nosso espírito. E quando há uma singeleza como aqui, e como mais singelo ainda em Atos 2, em Atos 16, é que de fato os verdadeiros adoradores adoram Ele em espírito e em verdade. Porque às vezes nós somos conduzidos pela estrutura, e o Senhor nunca se impressionou com a estrutura, irmão. Ele se impressiona com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que quebrantam o seu coração e contraem o seu coração, são estes que o Pai procura, e estes que o Senhor não resiste. Portanto, se você está esperando adorar o Senhor, quando houver um ministério de louvor com músicos, você precisa rever essa sua adoração. Adore agora, para que para esse lugar sejam atraídos não músicos, mas adoradores, verdadeiros adoradores, que em adoração tocam uma bateria, uma guitarra, um violão, um baixo, um teclado, mas que eles sejam adoradores. Amém? Atos 5, 16 diz assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Quantos podem dizer amém? Esse versículo, e quando está na versão revista atualizada, Almeida, revista atualizada, diz assim: andai no Espírito. Quantos aqui desejam andar no Espírito? Então eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. Sobre andar no Espírito. Na verdade, essa deve ser uma das principais causas para estarmos aqui nesta noite. Para aprendermos como andar no Espírito.
Mas antes de entrar no entendimento daquilo que penso eu, ser, andar e no Espírito, eu quero apresentar aqui algumas coisas básicas sobre andar no Espírito. Primeiro, simples e evidente, andar no Espírito é não andar na carne. Cada dia mais eu tenho visto, irmãos, crentes, estou falando de crentes, que na igreja dão rajadas de língua, que na igreja marcham do altar até a entrada, mas quando saem das portas da igreja, param de andar no Espírito e da calçada para fora, o que se percebe nitidamente é que eles só andam no Espírito dentro da igreja e da calçada para fora só andam na carne. A outra coisa que eu quero dizer sobre andar no Espírito é que andar no Espírito é entrar em uma guerra que você não vai sair nunca enquanto estiver vivo. Andar no Espírito é viver uma batalha constante. Constante. Porque a nossa carne milita contra o nosso espírito. Então andar no Espírito é estar em guerra todo dia, toda hora. É por isso que muitas vezes você sai de um culto como este, chega em casa extasiado, vai dormir muito bem, e do nada, quando acorda e no dia seguinte, está muito mal. É só comigo que acontece isso, irmão? Por quê? Porque você estava no Espírito, mas ao acordar, sua carne está gritando, sua carne está gemendo, porque você está morrendo na carne para viver e andar no Espírito. E morrer dói, irmão. Morrer é ruim, mas é necessário morrermos para nascermos de novo. Mas a partir destes conceitos básicos e preliminares, eu quero usar um texto para exemplificar para você a diferença ou o conflito entre andar na carne e andar no Espírito. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 4 até o 30. E nós vamos ler pausando em alguns destes versículos. Por quê? Porque eu quero explanar na medida que fomos lendo. E nesse texto eu quero fazer um exercício com você. Onde houver o nome Jesus no texto, nós vamos substituir por Espírito. E onde houver no texto a palavra mulher, nós vamos substituir por carne. E hoje você diga assim: mas isso não é heresia, apóstolo? Só está acrescentando um tio na Bíblia? Não, irmãos. Eu estou usando sinônimos. Coisa que a variedade de linguagens bíblicas faz conosco toda hora. Eu li aqui já um texto de Gálatas 5,16, na King James. Você leu em qualquer outra versão e você viu que nem todas as palavras que eu tinha aqui, que eu li aqui, batem com a sua versão. Por quê? Batem e no sentido de ser a mesma palavra, porque a minha versão usa algumas palavras, a sua usa outras palavras com o mesmo sentido, porque são sinônimos. Acrescentar um tio na Bíblia é distorcê-la, tirá-la do seu propósito. E esse exercício nós vamos fazer nesta noite.
Não tira o propósito. Por quê? Porque João 1 diz que Jesus é Deus. E João 4:24 diz que Deus é Espírito. Portanto, Jesus é Espírito. E a mulher já é um símbolo da carne. Porque o ser humano em corpo é carne. Amém? Entendido? Onde houver Jesus, no texto, nós vamos ler Espírito. Onde houver mulher no texto, nós vamos ler carne. Então, versículo 4 de João 4. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Primeiro conceito de andar no Espírito. Andar no Espírito é fazer o que é necessário. Andar no Espírito não é fazer o que eu tenho vontade. Andar no Espírito não é fazer o que é confortável. Andar no Espírito não é fazer o que dá para fazer. Andar no Espírito é fazer o que precisa ser feito a qualquer custo, sobre qualquer circunstância, ainda que doa na minha carne, mas andar no Espírito é fazer o que precisa ser feito. No contexto, para Jesus, não era o melhor caminho, não era a melhor opção. Você sabe, aqui tem mestres, né? Nosso presbítero é um mestre, eu já disse isso para ele. É um pregador nato, tem essa essência. Pastor Fábio deve ser do mesmo jeito. Nós sabemos que havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Nós sabemos que entrar em terreno samaritano era gerar conflito. Só que havia uma necessidade para Jesus estar ali. Não era a melhor situação, não era a situação mais agradável, nem a mais confortável, mas era a situação mais necessária. Jesus tinha que passar por Samaria, porque havia ali uma vida que ele precisava alcançar. Amém? Versículo 5. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. O que é que tem aí na sua Bíblia? Tem Jesus, não é? Nós vamos trocar por Espírito. O Espírito, todavia, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Apóstolo, que hora sexta é essa? É meio-dia. Ou como nós falamos aqui no popular cearense, meio-dia em ponto. Porque o dia judaico começa às 6 da manhã, então a hora sexta é 6 mais 6, 12, meio-dia em ponto. Então escute. Andar no Espírito é fazer as coisas na luz e não nas trevas. Jesus, ou dentro do sinônimo que nós estamos usando, o Espírito, foi ter com uma mulher meio-dia em ponto, na hora que o sol está mais clareando o ambiente. Andar no Espírito é tudo que eu vou fazer, eu faço na luz e não nas trevas. Andar no Espírito é ter uma vida transparente. Andar no Espírito é viver em plena luz. João 3, 20 e 21 diz assim, ó: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus.
Portanto, andar no Espírito, irmão, é fazer tudo à luz de Jesus. É claro que nem tudo que eu vou fazer eu posso falar, mostrar para todo mundo. Mas uma vida secreta que ninguém tem conhecimento. Alguém que não fala, que tem segredos para sua esposa ou para o seu marido. Tem segredos para o seu pastor. Não abre sua vida para o seu pastor. Tem coisa errada aí, irmão. Tem obras nas trevas aí. E se nós queremos andar no Espírito, nossa vida precisa ser um livro aberto. Verso 7. Nisso, aí tem uma mulher, nós vamos ler, uma carne. Nisso, uma carne de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe o Espírito: dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a carne de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim uma carne samaritana? Escute. No conflito entre a carne e o Espírito, a carne sempre vai tentar anular as possibilidades que o Espírito está te dando. A carne sempre vai tentar dizer que você não é capaz, que você não é digno, que Deus não falou, que Deus não pode te usar, que você não é um instrumento nas mãos de Deus. E isso muitas vezes quem fala não são os outros, é a nossa própria carne. A carne sempre vai dizer que o Espírito não pode te tocar, que você não pode estar ouvindo o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tudo que a carne quer é que você não ande no Espírito, e sim ande nela, na carne. E eu não estou falando da carne do outro, estou falando da nossa própria. Há um erro muito grande quando nós recebemos uma grande profecia de Deus. Deus está falando para nós, e nós, isso desde os tempos bíblicos, nós olhamos para nós. Deus diz assim: você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande pregador, você vai ser uma grande mulher usada pelo Senhor, uma grande pastora, uma grande profeta. E na maioria das vezes, quando nós recebemos uma palavra tão poderosa assim, a gente olha: não, mas eu? Escute. Quando Deus te fizer uma promessa, Ele não está contando com os teus atributos, Ele está contando com o poder dEle. Por isso, da próxima vez que você receber uma profecia, ou todas as outras que você recebeu, pare de olhar para você e olhe para Ele, porque aquele que é fiel, aquele que é poderoso, aquele que promete, é fiel e poderoso para cumprir o que promete. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele tem poder de fazer contigo o que você mesmo não tem. Se Ele disse que você seria, você seria. Agora, enquanto a carne quer anular o Espírito, tudo que o Espírito quer é mostrar para a sua carne quem Ele é. Verso 10. O Espírito respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te entregaria água viva. Esse texto aí tem uns cabos aí muito mestre. Você não assiste ele não, né, presbítero? O cara pegou esse texto aqui, você viu, né? Não vou nem citar, que é para a negada não procurar. Você viu o que ele fez, né? Com esse texto aqui, o absurdo que o cara fez com esse texto aqui. Mas tudo que o Espírito quer
é que você conheça o dom que está disponível para você, seja você quem for, pequeno do jeito que você for, não sendo o que você não é, porque Deus, Ele ainda continua escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para anular as que são. Tudo que o Espírito quer nos mostrar. Por isso, no diálogo, Jesus diz à mulher, ou dentro do nosso contexto que estamos trabalhando nessa noite, o Espírito diz à carne: sabe por que você está dizendo que eu não posso? Porque você não conhece o Espírito que tudo pode. Da próxima vez que a sua carne disser para você que você não pode, fortaleça o seu Espírito e diga para a sua carne mesmo: sabe por que, carne, você está dizendo que eu não posso? Porque você não conhece o dom daquele que tudo pode. Hoje nós fizemos o 50º café com pastores, irmão. 50 café. Mas, há pouco mais de 4 anos atrás, quando Deus mandou eu fazer um café para pastor, minha esposa sabe disso. Eu não fiquei com medo não, irmão. Foi aterrorizado, pastor Fábio. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, nunca. Quando Deus diz: é você quem vai fazer um café com o pastor, eu digo: não pode, só tem que levantar outro. Eu não posso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e papapá. E o Senhor disse: eu não estou te chamando pelo que você não tem, eu estou te chamando pelo que eu tenho. E para mim foi o maior desafio do meu ministério, foi fazer aquele café com pastores. E nós estamos a 50 café com pastores. Hoje foi o 50º café com pastores. Por causa do Mardônio? Fosse o Mardônio, só tinha acontecido o primeiro e mal. Mas porque é Deus operando na carne velha do Mardônio. Não duvide daquilo que Deus pode fazer com você. Ele pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. Ele pode fazer muito mais. Verso 11 e 12. Indagou-lhe ao quê? Me ajuda a pregar. Indagou-lhe a carne: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Escute, a carne sempre será cética. A nossa carne não acredita em nada que ela não vê, que ela não pega. Tudo aquilo que você acredita pela fé, você está acreditando no Espírito. A sua carne e a minha, ela não acredita em nada espiritual. É por isso que os carnais não discernem as coisas do Espírito. Só o Espírito discerne as coisas espirituais. Portanto, só discerne as coisas espirituais quem anda no Espírito. 1 Coríntios 2,14 diz assim, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Quem não anda no Espírito, quando ouve o Espírito, duvida até que é o Espírito. Quem não anda no Espírito, às vezes o Espírito está falando conosco mesmo, não é nem usando um profeta. Inclusive eu tenho uma tese minha pessoal, pelo menos é o que acontece comigo. E há quem diga que toda teologia é existencial. A gente faz teologia, desenvolve teologia de acordo com a nossa experiência pessoal.
Nunca, presta atenção. Eu não estou desprezando os profetas. Eu acredito, eu invisto no ministério deles, eu promovo, eu ativo, eu confio no ministério profético. Eu acredito na renovação dos dons ministeriais de Efésios 4:11. Qualquer momento deles vão fazer uma ativação aqui, sem entender melhor. Mas nunca, um profeta veio falar algo comigo que eu já não tenha escutado do próprio Deus antes. Isso é desprezar o profético? Jamais. É porque às vezes Deus fala conosco, fala no nosso espírito. E como é que a gente muitas vezes age? Pai, será que isso é coisa da minha cabeça? Não, acho que isso é a carne, meu irmão, não acreditando. Isso é emoção. Aí Deus, como é cheio de graça, Ele percebe a nossa dúvida. Aí levanta um profeta, vem até você. Pá. Aí você diz, Jesus, não era na carne, não, era no espírito mesmo. Só para confirmar aquilo que Ele falou no seu espírito. Agora, se você não está ouvindo o que os profetas estão confirmando, você não está ouvindo de Deus antes, é porque a sua relação com Ele tem alguma coisa desconexa. Porque um homem e uma mulher que ora, um homem e uma mulher que jejua, um homem e uma mulher que abre essa Bíblia em casa, Deus fala com ele toda hora, todo instante. Claro que não fala, eu já ouvi algumas vezes, claro que não é normal, não é comum Deus falar audivelmente. Eu já ouvi algumas vezes, mas não é toda hora. Deus fala aqui, ó irmão. Então muitas vezes Deus não está falando com você porque sua Bíblia está muito fechada. Desculpa estar doutrinando você, aqui tem pastor e faz isso muito bem, mas eu sou pastor dele, então eu tenho que aproveitar. Muitas vezes você não está ouvindo Deus, sabe por quê? Porque existem muitas vozes falando com você. Qualquer hora dessa eu trago aqui uma mensagem sobre esse negócio de vozes. A voz interior, a voz exterior e a voz de Deus. Se você não está ouvindo Deus, e é preciso Deus levantar um profeta para falar contigo, é porque você não está dando atenção para o que Ele está falando. E Deus pode usar qualquer pessoa, irmão. Ele usou para Balaão uma mula. Porque Deus falou com Balaão, o cabo insistiu. A Bíblia diz que quando Balaão foi, o que Deus já tinha dito que não era para ele ir, a ira de Deus se acendeu. Um anjo do Senhor, macho, ficou na frente de Balaão. A mula viu e Balaão não viu. E o que é pior, irmão, eu não acho impressionante, não é a mula falar com Balaão. Eu acho impressionante, pastor Fábio, é Balaão falar com a mula. O cara às vezes não, presbítero. Eu tenho uma cachorra lá em casa, toda hora que eu chego, ela balança o rabo, ela late, ela quer brincar com a gente. Mas o dia que ela falar comigo, eu digo, Deus, por que eu não te ouvi, Jesus? Porque eu digo a minha cachorra falar comigo, eu disse, eu não estou te ouvindo, tu tem que usar uma cachorra para falar comigo? E parece que às vezes Deus tem que usar um drogado, um bêbado, uma prostituta. Não que Deus não os ame, mas quando Deus tem que usar umas pessoas que não estão na presença dEle para falar conosco, é porque ele já insistiu de várias maneiras e nós não estamos ouvindo. Verso 13 e 14. O Espírito afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Escute. Andar na carne é ter sede. Andar no espírito é dar de beber. Quem anda na carne tem sede do mundo. Está na igreja, irmão. Mas a vontade é estar no mundo. Está no culto, mas está doido para ir por... Tem forró por aqui? Tem? Tem não, né? Graças a Deus. Tinha um forró do Gaga ali, acabaram, né? Está na igreja, meu irmão, mas está doido para ir para o forró do Gago. Isso é a carne tendo sede, porque a carne sempre vai ter sede do mundo, mas andar no espírito é deixar a carne com sede e dar de beber, porque o próprio Jesus disse em João 7,38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Escute, você não foi chamado para ter sede das coisas deste mundo, você foi chamado para dar de beber a este mundo, da água da vida que flui de dentro de você. Verso 15, a carne lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aqui, a carne começa a ceder ao Espírito. É o momento que inicia o confronto direto. Apóstolo, como é que você discerne isso? Porque no versículo 9, a carne chama Jesus de tu. Sendo tu judeu, aqui ela está chamando, ela muda o pronome de tratamento. Ela não chama mais de tu, mas ela chama de Senhor. A carne percebeu que havia algo diferente ali. E ela começa a ceder. Ela começa a se entregar. Agora escute. Todas as vezes que a nossa carne cede ao Espírito, o Espírito vai em confronto entrar no tratamento que toda carne precisa. Todas as vezes que a minha carne cede ao Espírito, é a oportunidade que o Espírito está esperando, aguardando, para tratar algo que precisa ser tratado na minha carne. Quer uma prova disso? Por que que o Espírito vai confrontar? Porque, escute, porque não há tratamento, nem cura, sem confronto. O problema é que nós vivemos uma igreja almática. Aqui não, por aí. O que é a igreja almática? É a igreja que não trata o Espírito, é só oba-oba, é só festa. E é por isso que essas igrejas estão lotadas. Que o cabo entra adúltero, sai adúltero e ninguém mexe com ele. O cabo entra homossexual, sai homossexual, ninguém toca no assunto. Fica lançando palavras coaches para massagear o ego, e o cara diz, eu estou beleza, eu estou na igreja. No sábado enche a cara de uísque, ou uma carreira de pó, ou mulher, sexo ilícito, mas no domingo está lá. Ah, o senhor não vai receber a pessoa que é drogada? Vou receber, vou amá-lo, mas vou dizer para ele, você precisa largar essa droga. Ah, o senhor não vai receber um adúltero? Vou receber, mas eu preciso dizer para ele, esse adultério vai te levar para o inferno. Em amor, por amor. Então todas as vezes que a carne cede para o Espírito vai entrar em confronto para tratar a carne.
Versículo 17. Perdão, 16. Pediu-lhe quem? O Espírito. Vai, chama teu marido e volta aqui. Quando o Espírito percebeu, ou melhor, quando Jesus percebeu que a mulher tinha parado de chamar ela de tu, e agora estava chamando de Senhor, Jesus disse: agora eu vou entrar. Essa mulher tem ferida na alma e eu quero curá-la. Todas as vezes que a nossa carne ceder ao Espírito, o Espírito vai tentar ir mais fundo para tratar a ferida que temos. Agora preste atenção. Esse confronto que Jesus fez com a mulher, assim como o confronto que o Espírito faz com a carne, não é um espírito público, é no privado, é no secreto, é no íntimo. Lembre-se que Jesus manda os 12 discípulos comprar pão, e ele fica sozinho. Me diga uma coisa, irmão. Precisa ir 12 pessoas para comprar comida para 13? Quantas pessoas tem na sua casa, pastor Fábio? 3. Quando o senhor vai comprar comida para os 3? Precisa ir os 3? O senhor sozinho só consegue comprar comida para os 3? Melhor ainda ir só, né? Se levar os 3 dá um problema, é verdade. Para comprar comida para 13, Jesus e mais 12, bastava ele ter mandado uns 2, 3 no máximo. 3 traria pão para alimentar todos. Por que Jesus mandou os 12? Porque ele queria ter um particular com a mulher. Porque ele queria expor a mulher e ele não podia fazer isso na frente de ninguém. Ele não podia tratar aquela mulher de uma maneira pública. Tinha que ser no íntimo. Como Jesus sabia que ia encontrar com ela, antes de encontrar, chamou os 12 e disse: vão comprar pão. Sabe por que você às vezes está se sentindo tão sozinho, tão sozinho? Porque o Espírito quer ter um particular contigo e ninguém pode saber desse particular. Sabe por que muitas vezes você olha para o lado e não tem ninguém? Porque o Espírito quer tratar algo que só ele e você podem saber. Porque o Espírito quer tratar algo na sua ferida e ele não quer te expor, o que ele quer te tratar. Olha o versículo 17. A parte A do versículo 17. Confessou-lhe a: não tenho marido. Aleluia, irmão. Aleluia. A carne confessou o seu pecado. Sabe qual é o problema, irmão? Da igreja atual, não estou falando desta. O problema da igreja atual é que não quer confessar pecado. A palavra está sendo pregada e o cara tem a ilusão de dizer assim: rapaz, essa palavra dava certinho para o fulano e ele nem está aqui. E tu acha que Deus é o quê? Se tu está aqui nessa noite, quem tem que ouvir essa palavra é você. O irmão que não está aqui, ele não tem que ouvir essa palavra. Não é o momento. Por algum motivo não é o momento. Mas se você está aqui, é para você que Deus está mandando pregar. Agora o problema é que nós não confessamos pecado mais, irmão. E queremos ser curados. Sabe o que diz Tiago 5,16? Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Sem confissão não tem cura. Você pode subir monte todo dia, pode jejuar todo dia, pode ler Bíblia o dia todo. Se você não confessar o seu pecado, não tem cura. É claro que você não vai
Você não precisa subir no altar, pegar o microfone e confessar o pecado. Mas se ofendeu a mulher, ofendeu o espírito, ou ofendeu a mulher, ou ofendeu o marido, tem que buscar em Deus o momento certo. E tem que chegar para ela e tem que confessar. Tem que chegar para ele e tem que confessar. Precisa de ajuda? Tem pastor aqui para isso. Mas você só será curado quando você confessar seus pecados. Para você sair da carne e andar no espírito, você precisa primeiro confessar seus pecados. Presta atenção. Parte B do versículo 17 em diante. Replicou-lhe o Espírito: respondeste acertadamente ao dizer que não tem marido. Ele já sabia, claro. O Espírito sabe tudo. Jesus é onisciente, sabe todas as coisas. Versículo 18. Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto, falaste a verdade. Presta atenção. Ela tivera quantos maridos? E agora ela estava no que não era marido. Os 5 na Bíblia fala de graça, graça divina. Os 6 na Bíblia fala de homem, por quê? Porque foi no 6º dia que o homem foi criado. Essa mulher já tinha andado na graça. Essa mulher já tinha andado no Espírito, mas agora ela estava andando na carne. Por isso há esse confronto. Ela já havia sido noiva, ela já havia sido esposa. O que ela estava sendo agora? Se ela vivia com um homem, e aquele homem não era marido dela, o que era ela dele? Amante. Quem vive com um homem que não é seu marido é amante dele, irmão. E aí é onde entra, compadre. Esse é o problema da nossa carne. A nossa carne ama um amante. Eu não estou falando só do amante sexual. Também, não só. Mas a nossa carne ama um amante. A nossa carne se amazia com muitas coisas. Alguns se amaziam com homem mesmo, ou com mulher. Mas alguns se amaziam com o celular. Alguns se amaziam com o trabalho, como falou aqui o presbítero. Alguns se tornam amantes do carro que comprou, da casa que está morando, dos filhos. Há quem seja amante até do marido, ou até da esposa. Como assim, apóstolo? Eu não estou entendendo essa conotação que o senhor está usando de marido. Aliás, de amante. Amante é tudo aquilo que a nossa carne se associa, que não é o nosso noivo. E escute, o nosso noivo é ciumento. Quem tem amante não pode ser noiva. E eu estou falando no sentido sexual e em todos os outros sentidos, que a nossa carne se amazia. Que a nossa carne troca o relacionamento com o noivo para se relacionar com muitas coisas que não vêm do noivo e ainda tira da presença do noivo. É uma tendência que a nossa carne tem. Escute. Ou você larga os amantes, eu repito, eu não estou falando do amante sexual, estou falando de coisas que nós nos amaziamos. Ou você larga os amantes, ou não dá para ser noiva do Cordeiro. Versículo 19 e 20. Até que hora aqui, pastor? Então esse anda no Espírito. Você não sabe a loucura que você acabou de cometer. No encerramento das primícias, depois de 21 cultos, eu preguei 2 horas e 10 minutos e o povo queria mais. Mas aqui eu vou pregar menos, tenha calma.
Versos 19 e 20. Reconheceu a carne: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui a carne soltou o balde. Perceba, ela chega naquele poço com um balde na mão para pegar água. E ela queria pegar água para quê? Para saciar sua sede, para saciar sua vontade natural. Agora, confrontada pelo Espírito, tratada pelo Espírito, tomada pelo Espírito, ela não quer mais saber de balde, ela não quer mais saber de água, ela só quer saber de adorar. E ela olha para o Espírito e diz: me ensina como é que adora, porque o que eu quero agora é adorar. Andar no Espírito, irmão, é andar em adoração. Quem anda na carne, presta atenção. Quem anda na carne anda com balde na mão. E tudo que quer é satisfazer suas necessidades carnais. Por isso é que culto após culto, aqui não, aqui só tem adorador que anda no Espírito. Estou falando por aí. Culto após culto, os cristãos estão chegando na igreja com um balde na mão. Vem aqui buscar emprego, vem aqui buscar a reconciliação do casamento, vem aqui buscar cura física, vem aqui buscar, tem gente que vem buscar até ganhar na Mega Sena. Não é aqui não, é por aí. Vem aqui atrás de um casamento, vem aqui atrás do namorado, de uma namorada. Isso tudo, irmão, é a carne com balde na mão, buscando saciar sua carne. Mas quem anda no Espírito não vem para esse lugar atrás de saciar sua necessidade. Quem anda no Espírito vem para este lugar para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. E se você anda com o balde na mão, eu te convido nessa noite a largar esse balde e passar a andar no Espírito. Versículo 21. Declarou o Espírito a ela: carne, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Sabe por quê a nossa carne gosta das músicas do mundo? Confesse, irmão. Quantas vezes eu estou num lugar e começa a tocar aquela música, o Espírito começa a atribular dentro. Um forrozinho que eu gostava, um brega que hoje chama sofrência que eu gostava. E se é só, eu confesso o meu pecado aqui. Às vezes eu estou num lugar público, aí o cara para num carro, abre o som, o forró truando. O meu espírito fica inquieto, porque aquilo não faz parte do Espírito. Mas quando eu percebo o pé. Alguém riu aqui porque parece que não é só eu. Às vezes é a mão. Eu estou num canto aí, começa a tocar ali um sambinha. Quando você percebe, você fala: por que eu estou batendo? Quem está rindo aí é porque está se acusando. Eu também já me acusei aqui. É só comigo que acontece isso?
Sabe por quê, irmão? Sabe por que a nossa carne gosta do que é cantado lá fora no mundo? Porque ela não sabe o que adora. Escute, não existe adoração neutra. Não existe adoração neutra. Eu vim da Umbanda. Há 30 anos atrás foi lá que o Senhor me resgatou através desta linda mulher. E eu sei que espíritos malignos, demônios, que lá são chamados de orixás, só baixam, só descem, quando há uma canção em adoração a eles. Eu sei, porque vim de lá, que muitos cantores, para fazer sucesso, para compor uma música de sucesso, fazem trabalhos diabólicos, sacrifícios às vezes até de crianças. Agora escute, Satanás cobra um preço alto. Você sabe como é que está hoje em dia a Anitta? E ela é só a primeira, aliás, a mais recente. Você sabe como morreu o Michael Jackson? Você sabe como morreu o Elvis Presley? Você sabe como morreu o cabeça lá dos Beatles, que agora fugiu a memória? John Lennon? O pacto com o diabo funciona. Eu sei que funciona porque eu vim de lá. Agora o preço é altíssimo e ele cobra. Mais dia ou menos dia ele cobra. Sabe por que a nossa carne quer dançar um forrozinho? Porque ela não sabe a origem de como foi feito. Sabe que a nossa mão, ela bate na mesa quando tem um sambinho ou um pagode rolando, porque a mão não sabe de onde veio aquela música. Sabe que o nosso pé fica balançando quando tem um forrozinho das antigas, que você curtiu talvez, como eu? Porque o pé não sabe de onde vem aquela canção. E é isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. É por isso que a carne adora estas coisas, porque a carne não sabe o que está adorando. Agora, quem está no Espírito, quem anda no Espírito, sabe que a nossa adoração deve ser dada única, exclusivamente e somente para Ele. Verso 23 e 24. É o Espírito ainda falando para a carne. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa, querido, a hora de adorar é agora, mesmo antes que tenhamos músicos aqui. Os adoradores estão adorando agora, porque quem anda no Espírito só adora, adora, adora e adora. Está tudo errado, mas os verdadeiros adoradores só sabem adorar. Está tudo dando errado em casa, mas os verdadeiros adoradores só sabem adorar. Na igreja só tem playback, mas os verdadeiros adoradores ainda estão adorando. Não tem um músico, mas os adoradores a si mesmos estão adorando. Não tem muita voz como eu não tenho, mas os adoradores estão adorando. Lá na igreja tem muita voz, graças a Deus. Deus mandou um pessoal lá, ungido, pessoal que canta muito. Aí eu subo no altar, pego o microfone e atravesso. Eles adorando, cantando no microfone. Por quê? Porque eu não estou cantando, eu estou adorando. Há uma diferença entre cantar e adorar. Claro que você pode adorar com talento. Você pode adorar com uma bela voz. Você pode adorar tocando bem um instrumento. Mas nem todos que têm uma bela voz têm uma verdadeira adoração. Nem todos que são talentosos nos instrumentos têm uma verdadeira adoração. Versículos 25 e 26. A carne disse ao Espírito:
eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe o Espírito: eu que te falo, sou o Messias. Escute, quem anda na carne espera o Messias. Quem anda no Espírito percebe quando ele chega e por isso só o adora. Só o adora, só o adora, porque ele está diante de você. Versículo 27 e 28. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma carne ou com uma mulher. Todavia ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A carne então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens. Escuta, a carne deixou o balde. Naquela hora ela tinha largado. Agora ela deixou o balde, ela abandonou o balde. Ela abandonou os seus desejos. Ela abandonou suas vontades. Ela abandonou suas necessidades. Ela largou o balde e foi fazer o que era necessário fazer. Porque andar no Espírito é fazer o que é necessário. Quem tem um encontro com o Espírito não volta da mesma maneira que chegou. A carne chegou com o balde, mas saiu sem ele. O que aquela mulher foi fazer na cidade? Presta atenção. E nós terminamos aqui. Versículos 29 e 30. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Escute. Andar no Espírito é falar em todo canto do encontro que você teve com Ele. Os 12 discípulos, os apóstolos, tinham ido comprar o quê? Onde? Onde? Na cidade. E eles voltaram de lá com o quê? Com pão. Sabe o que é interessante? É que nenhum dos 12 falou que Jesus estava lá no poço. Nenhum dos 12 falou que Jesus, que o Messias, que o Salvador estava lá no poço. Nenhum dos 12, que eram apóstolos, falou que conheciam Jesus, o Messias. Sabe o que eu aprendo aqui? Não é o título que te faz andar no Espírito. Eles eram apóstolos. E mesmo assim, foram comprar pão e não falaram que Jesus estava ali. Eles eram apóstolos do Cordeiro. Em algum momento você vai entender, quando nós trouxermos a ativação para cá, você vai entender a diferença entre apóstolo do Cordeiro, apóstolo de Cristo e apóstolo da igreja. Eles eram o ápice do apostolado. Eles eram apóstolos do Cordeiro. E não falaram na cidade sobre Jesus. Mas uma mulher que teve um verdadeiro encontro com Jesus, enquanto vinha buscar preencher sua vontade, sua necessidade, mas quando encontrou com Jesus ou com o Espírito, largou o balde e saiu anunciando:
eu encontrei Jesus. Por onde ia? Na padaria, eu encontrei Jesus. No açougue, eu encontrei Jesus. No mercadinho, eu encontrei Jesus. Na bodega, eu encontrei Jesus. E sabe por que os homens da cidade vieram com ela? Porque quando olharam para ela, viram que ela não era mais aquela mulher de outrora. Ela havia sido transformada em um encontro que teve com Jesus. Por isso, quando ela disse, eu encontrei ele, eles olharam para ela e disseram, realmente ela encontrou alguma coisa lá, porque ela não é mais aquela mulher. Realmente ele encontrou alguma coisa lá, porque ele não é mais o mesmo homem. Deixa eu dizer uma coisa, talvez eu bata um pouquinho agora. Não vou nem pedir perdão. Se nós andássemos no Espírito, nenhuma destas cadeiras estava vazia hoje aqui. Se nós andássemos no Espírito, todas essas cadeiras estavam preenchidas por pessoas que olharam para o homem que você era e você não é mais. Olharam para a mulher que você era e você não é mais. Talvez houve essa transformação em você. Eu não estou negando essa transformação. O que talvez esteja sendo negado é você dizer, eu encontrei o Messias e eu sei onde ele está, vamos lá comigo. Eu encontrei aquele que cura, que salva, que liberta, e eu sei onde ele está, vamos lá comigo ouvir a palavra. Eu encontrei aquele que restaurou a minha carne, agora eu não ando mais na carne, eu ando no Espírito, vamos lá, ele está lá. Foi o que essa mulher fez. E todos os homens foram ver o Jesus que havia transformado aquela que era amante do sexto marido, do sexto homem. Atos 1:8. E agora a gente termina mesmo. Até fechar a Bíblia para você saber que a gente termina aqui. Contudo, Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Escute, receber o Espírito, o propósito maior de receber o Espírito, não é Xaramanaia, ainda que eu sou do Xaramanaia, viu? Receber o Espírito não é só para falar em línguas, ri para lá para frente, ri para lá para trás, pega na vassoura e anda. Eu não estou criticando as línguas, eu também falo em línguas, mas esse não é o principal propósito de receber o Espírito. Receber o Espírito não é só para me tornar um grande pregador aqui, que eu ainda não sou um grande pregador. Eu prego sobre um Deus grande, mas eu não sou grande. Receber o Espírito e andar no Espírito é ser testemunha do que Ele fez com você. No Barroso, bairro aqui. Não, eu digo bairro vizinho aqui. João Paulo II, Messejana, Eusébio, São Cristóvão, Eusébio, toda a Fortaleza, Ceará, o Brasil e até os confins da terra. Na Monicure
mulher, eu encontrei Jesus e Ele me transformou. No posto de combustível, trocando o óleo do carro ou da moto, eu encontrei Jesus e veja como Ele me transformou. Em qualquer lugar que você estiver, fale do encontro que você teve com Jesus e como Ele transformou você. Final deste ano não vai caber de gente nessa igreja, vai ter que mudar para outro lugar, porque você é a mulher samaritana, ou a carne que se encheu do Espírito e saiu anunciando do encontro que você teve com o Espírito. E quando olharem para você e perceberem a mudança que Ele fez em você, que agora não é mais aquela carne, mas agora é o Espírito que age através de você, todos os homens e mulheres quererão vir para esse poço de Jacó para conhecer o Jesus que você já conhece, para conhecer o Jesus que transformou sua vida, para conhecer o Jesus que interrompeu a sua caminhada na carne e agora você só anda no Espírito. Fica de pé. Podem vir para cá para louvar, venham. Meu apelo nessa noite, irmãos, é se porventura você chegou aqui andando na carne, o meu convite é para você sair daqui andando no Espírito, porque há uma grande colheita prometida para essa casa. Há uma grande colheita, há um novo tempo, uma nova história e uma grande colheita prometida para esta casa. Mas Deus quer usar você como agente disso. Deus quer usar a sua vida como agente disso. E o que eu tenho que fazer, apóstolo, para andar no Espírito? Você precisa parar de fazer a sua vontade e passar a fazer o que é necessário para o reino. Você precisa parar de fazer obras nas trevas e passar a fazer as coisas só na luz de Cristo. Você precisa descobrir o dom do Espírito que está disponível para você. Você precisa parar de querer entender as coisas na carne e passar a discernir as coisas somente no Espírito. Você precisa parar de ter sede do mundo e começar a dar de beber ao mundo da água da vida que jorra de dentro de você. Você precisa parar de dar vazão à sua carne e submeter a sua carne ao Espírito. Você precisa desejar que o Espírito cure a sua carne. Você precisa aprender a confessar seus pecados. Você precisa soltar o balde dos seus desejos e das suas necessidades e se tornar um verdadeiro adorador. Você precisa anunciar aí fora que você teve um verdadeiro encontro com o seu Senhor e Salvador. Você precisa abandonar seu balde, abandonar seus desejos, abandonar suas necessidades, abandonar suas vontades e se tornar uma verdadeira testemunha de Jesus. O pastor e a presbítera vão louvar. Se você sentir de Deus, eu já vou descer. Sai do seu lugar, vem aqui. Pastor Fábio vai impor as mãos sobre você e vai orar. Se algo precisa ser ajustado na sua vida,
se ainda tem algo vivo na sua carne, está na hora de matar ela para andar no Espírito. Com a ferida de fome por ti, fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ferida de fome por Adore a Ele. Fere meu coração. Adore aquele que está vivo. Ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. Ainda tem muito mais de Deus para a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, mas temos que deixar de dar lugar à carne e dar lugar ao Espírito. Deixa o Espírito te usar em adoração nesse lugar, porque quem adora mortifica a sua carne e é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele morreu naquela cruz e está escrito que Ele bradou e está consumado. Foi Ele que disse: está consumado. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E agora nós temos acesso a Ele. Adore a Ele. Adore. Se tem algo para confessar, confesse a Ele. Abre o seu coração. Abre o seu coração para Ele, porque Ele é rico em misericórdia. Talvez você já foi um pescador de homens. Talvez você já ganhou vidas e hoje não está conseguindo mais. Hoje é noite do Espírito te ativar. Hoje é noite daquele que vive descer sobre a tua vida. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher de vida. E vida e abundância. Vamos ganhar esse Barroso para Jesus. Vamos ganhar o Dias Macedo para Jesus. Vamos ganhar o Eusébio para Jesus. E eu creio que eu estou diante daqueles que Deus escolheu para cumprir essa missão. É você que Ele vai usar. Volta, volta, volta ao secreto. Volta a buscar Ele. Volta a clamar. E volta a proclamar as boas novas daquele que te salvou. O teu testemunho não está velho.
Você pode ter se convertido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas Ele está derramando um vinho novo na tua vida. Começa a falar de novo, começa a falar novamente, porque Ele vai te usar. Não importa o que um homem te disse, não importa o que um pastor te falou, o que importa é que o Espírito está te falando nessa noite. Eu também já fui massacrado por homens, mas lá no túmulo onde eu estava, o Espírito me visitou. Não importa se você já está enterrado, não importa se já faz dias, semanas, anos, se você escutar a voz dele nessa noite, você vai ressuscitar. Ele vai te vivificar. E você vai voltar a pregar com poder. Você vai voltar a viver os sonhos de Deus para a tua vida. Porque Ele que sabe os planos que tem para vós, diz o Senhor. É Ele, não sou eu, nem é você mesmo, é Ele. Ele é que sabe os planos que tem para você. E esses planos é de paz, é de vida, é de prosperidade. Você será luz na tua casa. Você será luz para os teus amigos. Você vai conquistar o reino para Jesus. Deus ainda vai usar muito a tua vida. Você não está aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nesse lugar. Foi o Espírito Santo. Como o apóstolo falou, aqui é tudo muito simples, mas aqui é tudo muito cheio de Deus. Somos falhos, temos debilidades. É por isso que aqui ninguém vem no púlpito para falar de si mesmo. A gente vem aqui para falar daquele que nos acolheu, daquele que nos perdoou todos os nossos pecados. E se você já desistiu do teu chamado, eu quero dizer que um dia também eu desisti. E eu não conheço ninguém que tem um grande chamado de Deus e que nunca tenha desistido. Teve o dia para você desistir, teve o dia para você cair, mas tem um dia para Deus te levantar, para Deus te renovar. E esse dia, ele tem um nome. Esse dia se chama hoje. 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 É hoje. Deixa ele gerar novamente vida no teu coração. Deixa ele. Você nunca mais será a partir dessa noite. Nunca mais. Deus vai te renovar. Você vai voltar para os sonhos espirituais. Deus vai começar novamente a te revelar coisas, a te enviar, a te comissionar. Você vai falar e as pessoas vão ver graça nas tuas palavras, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todo lugar que você colocar os pés. Ele será contigo e Ele vai te usar. Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te encha de paz. Que você tenha um novo recomeço na sua vida. Que 2023 seja o ano que Deus mais vai usar a sua vida. Que mais você vai ser usado
abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com você hoje e eternamente. Quem crê diz amém. Diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, exalte o nome dele.